Bom revê-los, muito feliz em poder tê-los aqui conosco nesse início de noite. Para aqueles que ainda não tive a oportunidade, eu aproveito esse momento para desejar a você um 2013 repleto das mais ricas bênçãos de Deus para você e para sua família. Bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos ter semana após semana uma experiência real com Deus. Eu também gostaria de saudar de uma maneira especial os telespectadores do programa Viva, da TV Novo Tempo. É um prazer ter você como nosso amigo e um lindo 2013, cada um de vocês também aí no seu lar. Como é normal, ao nós iniciarmos um novo ano, sempre surgem novos sonhos, novos propósitos e, consequentemente, novos desafios a cada um de nós. Também é sempre uma oportunidade para que nós possamos dar início ou quem sabe reconstruir alguns aspectos da nossa vida. Se nós utilizássemos a metáfora de uma construção para a nossa existência, queridos, é essencial compreender que nas mais variadas dimensões da nossa vida, não importando qual seja ela, profissional, familiar, financeira, espiritual, para que nós possamos alcançar as vitórias que a gente tanto busca, nós precisamos de uma base, de uma fundação, sobre a qual nós podemos construir nossa vida. Portanto, o sucesso de uma construção começa na base, na sua fundação. E nós vamos voltar a esse tema em mais alguns minutinhos. Mas a grande parte, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós desejamos, sonhamos, de uma forma ou outra, queridos, tudo isso é afetado pela perspectiva que nós temos de tudo aquilo que está ao nosso redor. E eu pergunto a você que está conosco, você que nos assiste nesse momento, como é que você vê a sua existência? Como é que você encara e vê sua família, seus amigos, seu emprego, lá onde você estuda, seu dinheiro? Como é que você vê Deus? Tudo depende da sua perspectiva. Cabe a você, cabe a mim decidir se nós somos dominados pela ansiedade, preocupação, ou se nós tomamos a decisão de recomeçar um novo ano com alegria, com confiança com ti mesmo. E obviamente esse é um processo que nós precisamos desenvolver, um processo que demanda tempo, mas acima de tudo vontade de aprender. E como é bom aprender, ainda mais, e é sempre melhor quando nós temos um bom professor. E por falar em professor, você se lembra do professor que mais marcou sua vida? Qual foi o pior professor que você já teve? Você lembra? Não precisa levantar a mão e falar, por favor. E o melhor professor que você já teve? Eu já tive professores com, como é que eu posso dizer, sérios problemas psicológicos. De um deles, eu até levei uma sinada na cabeça. E para quem tem dúvidas, eu vou definir, porque no meu dicionário tem esse termo sinada. É um substantivo feminino, que significa golpe desferido com propósitos educativos com ensino. Aconteceu. Mas eu também tive professores extraordinários. Um deles marcou meu período, principalmente no segundo grau. Eu tinha uma certa dificuldade com física. E aí a minha mãe, preocupada com tudo aquilo, encontrou um professor particular que me fez ter paixão por física. Desde então minha vida mudou completamente no segundo grau. Já no período em que fiz mestrado, doutorado, eu tive mestres, professores que ensinavam não apenas por palavras, mas principalmente pelo exemplo. Isso marca a nossa vida. Um grande professor. Existem, queridos, diferentes tipos de professores. Aquele que era mais do que um professor, aquele que era um amigo, você se lembra desse? Ou aquele que usava humor para captar a atenção dos alunos, aqueles que fizeram um cursinho sabem muito bem do que eu estou falando. Aquele professor que parecia uma enciclopédia ambulante, todo o conhecimento. Mas, queridos, através da história humana, os grandes professores têm sido aqueles que transmitem e ensinam com amor. O maior exemplo? O contato de um pai, de uma mãe com um filho. Quando o pai e uma mãe tomam a decisão de ensinar aquela criatura que tanto ama os seus filhos. O ensino por amor.
Quem de nós aqui já não se emocionou com filmes que retratam professores? Filmes como Ao Mestre com Carinho. Você se lembra desse? Se você se lembra... Bem-vindo à Nova Semente. Ou então, Mr. Holland's Opus. Vocês se lembram desse? Também um filme que retrata como um professor lida com a Sociedade dos Poetas Mortos. Outro filme famoso pelo contato, a maneira pela qual o professor lidava com seus alunos. Que isso, em grande parte, a arte de ensinar. Ela foi desenvolvida pelos mestres e grandes filósofos do passado. Os professores, por excelência, eles vão além do que simplesmente transmitir informação. Os professores, por excelência, eles buscam mudar a vida dos seus alunos. E nessa área, queridos, ninguém foi como Jesus Cristo, o maior mestre de todos. Porque Jesus Cristo, ele ensinou através do seu exemplo de vida. Jesus ensinou através de suas palavras. Cristo dizia algo mais ou menos assim: se você confiar em mim e ouvir minhas palavras e as praticar, se você fizer o que eu te disser que você deve fazer, se você colocar sua vida nas minhas mãos, um dia você viverá como eu vivo. Só que ensinar, queridos, não era algo que Jesus Cristo fazia para passar o tempo. Não. Ensinar foi o centro da vida de Jesus Cristo. Jesus sabia que nos poucos anos que por esse mundo ele andou, ele precisava transmitir algo especial, especialmente para um grupo de 12 homens. Cristo sabia que se eles entendessem a mensagem que ele veio transmitir, seus discípulos poderiam mudar a história humana. E foi o que aconteceu. As pessoas viviam admiradas, surpresas, quando Cristo falava. Os ensinamentos de Jesus Cristo captavam a mente, o coração das pessoas. Eles podiam confiar nele. Cristo era amoroso ao falar, paciente, fiel. Os discípulos descobriram que eles podiam confiar em Jesus como seu mestre. E após a sua morte, eles descobriram que eles podiam confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Se nós queremos ter, queridos, e ouçam com atenção isso, se você sonha, se você deseja, se você quer ter uma experiência real com Deus, eu e você precisamos ter uma experiência real com a sua palavra, com os ensinos desse Deus, com os ensinos de Jesus Cristo. No Novo Testamento, mais precisamente no livro de Mateus, Jesus Cristo, ele nos ensinou a importância dos seus ensinos através de uma história. Uma história que nós chamamos de parábola. Para alguns, ela é conhecida. Para outros que estão aqui, quem sabe não. Uma parábola, ela tem... E essa parábola, de maneira especial, ela tem o seu foco nesse assunto de construção. Construção civil. Eu gostaria que você ouvisse com atenção a leitura que faço, e você pode acompanhar no telão. Ouçam. Cristo diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Queridos, essa é a parábola, a história dos dois fundamentos. E nela nós encontramos a experiência de dois homens que estão construindo suas casas. Um é chamado de prudente, sábio. O outro chamado de insensato, tolo, o sem noção. Como carpinteiro, Jesus, ele entendia muito bem esse assunto, o assunto de construção. É importante nós termos isso em mente: dois homens, duas casas.
Um construiu na areia, o outro construiu sobre a rocha. Queridos, há algo universal nessa parábola. Essa parábola de Jesus que aparece em diversas outras formas. Uma versão, e eu mencionei pouco tempo atrás, uma versão, se é assim que nós podemos chamar, uma das mais conhecidas histórias da literatura infantil. Ela tem inspirado essa história, filmes, canções, um sem número de livros. E cada um de nós conhecemos bem o drama dessa história. Os personagens principais são construtores. Cada um deles constrói uma casa. As casas são construídas de maneira diferente, não com o mesmo material. Existe um claro contraste entre construir com sabedoria e construir de maneira insensata, com descuidado. Cada casa passa por um teste. A casa que foi construída com sabedoria permanece, e as outras duas que foram construídas de maneira descuidada e até mesmo irresponsável são destruídas. Será que essa história soa como algo que você conhece? É isso mesmo, a história dos 3 porquinhos, né? Cada um deles constrói uma casa. A primeira de palha, a segunda de madeira e a terceira de tijolos. Mas aí vem o lobo mau com o seu super, mega, hiper sopro. E só nessa história mesmo, né, em que lobo consegue soprar. E você conhece bem os resultados que acontecem. 2 porquinhos, eles construíram sua casa de maneira descuidada. Eles nunca pararam para pensar que estava em perigo. Nunca pararam para perguntar: será que essa casa suporta o sopro do lobo mau? Somente um deles construiu uma casa que estava pronta, preparada para o ataque. Isso na parábola de Jesus, em realidade, Cristo fala a respeito de 2 histórias. A história de um homem prudente e a história de um homem insensato. Aparentemente, entre eles, tudo é igual. Só que Cristo aponta para uma diferença. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A fundação. Essa, queridos, é uma realidade que nós precisamos compreender. Quer você esteja construindo uma casa, um edifício ou sua vida, você precisa ter isso em mente. O governo federal brasileiro lançou um programa chamado Minha Casa, Minha Vida. Profunda essa sentença. Minha casa, minha vida. Só que hoje, aqui, queridos, essa ideia vai muito além do programa do governo brasileiro, de transformar o sonho da casa própria para algumas famílias brasileiras. Minha casa, minha vida. Queridos, a melhor maneira de compreender essa parábola é colocar lado a lado, isso vamos fazer agora, os personagens envolvidos. Quando nós comparamos onde eles divergem, você entende o objetivo de Jesus Cristo. Nessa parábola nós encontramos 3 importantes realidades sobre a vida humana. E a primeira delas é a seguinte: as realidades da vida humana. Cada um de nós construímos uma casa. Cada um de nós constrói uma casa. Esse detalhe, queridos, não muda. Esse aspecto não é opcional. Cristo nos ensinou que de uma forma ou outra, cada um de nós constantemente estamos construindo uma casa. Como é que nós fazemos isso? Simples. Pelas escolhas que fazemos. Cada compromisso que cumprimos. Cada amizade que cultivamos. Cada dom e talento que nós desenvolvemos. Cada promessa que nós honramos. Como nós gastamos o nosso tempo, como nós gastamos os bens financeiros que nós temos, tudo se torna parte da sua e da minha casa. Portanto, queridos, você e eu estamos constantemente construindo uma casa. Constantemente, você e eu estamos em obras.
constantemente, você e eu, construímos nossa vida. E é por essa razão que o título dessa série de mensagens que começamos hoje é Em Obras. Por 6 semanas nós vamos ver como que as perspectivas que nós temos de vida, como tudo isso, a maneira pela qual nós vivemos, afeta a nossa vida nas dimensões que mencionei há pouco. Área social, relacional, física, mental, emocional, financeira e obviamente a nossa vida espiritual. De maneira crescente nós vamos juntos, durante essas 6 semanas, ver como as mudanças que nós tanto sonhamos, as mudanças que nós tanto desejamos, podem ser alcançadas quando nós reconstruímos a nossa vida, quando nós construímos nossa vida com fé e esperança sobre a fundação adequada. Cristo Jesus e principalmente, queridos, seus ensinos. Tudo aquilo que Ele nos apresenta em Sua palavra, aquilo que Deus revela a nós em seu manual de vida, a você e a mim como seres humanos. A cada semana nós analisaremos elementos de transformação pessoal, que são claramente apresentados aqui na palavra de Deus. Juntos nós veremos como a qualidade da construção é diretamente proporcional à qualidade das escolhas que você faz. É assim que você determina a qualidade do seu caráter. Através das suas escolhas, é assim que você determina a qualidade da sua vida. É assim que você determina o legado que você vai deixar e passar para as pessoas que estão ao seu redor. Só que aqui surge uma pergunta importante. Que tipo de material você está usando para construir a sua casa? É algo duradouro? Será que você está usando um material resistente? Algo confiável? O maior problema é que muitas vezes apenas nós nos preocupamos com o agora. Construímos sem pensar no futuro. O maior problema, queridos, é construir sem pensar na tempestade. O maior problema é construir sem pensar no lobo mau. Como eu já mencionei no passado, há um outro ponto, queridos, de suma importância. Cada um de nós é responsável por uma casa. Qual? Não ouvi. A sua. A nossa. Não a do outro. Muitos vivem querendo culpar outras pessoas por terem uma péssima casa. Já outros estão sempre muito mais preocupados com a casa do vizinho, com a casa alheia, e parece que não percebem que a casa não é deles, não pertence a eles. Você sabe, eu gosto muito desse personagem, o Hard, né? Eu chamo isso a síndrome do Hard, né? As pessoas vivem reclamando, oh céus, oh dor, oh azar. Você se lembra desse cara? Azar, né? É você que constrói sua casa através das suas escolhas. A casa é sua, portanto, você precisa cuidar dela. Não permita, queridos, que outras pessoas dominem sua vida. Não fique culpando outras pessoas pelas escolhas erradas que você faz, ou que você tem feito. Não viva preocupado com a vida de outras pessoas. Queridos, viver é escolher. Nossa vida é feita de constantes e diárias escolhas, uma após a outra. Do momento que levantamos ao momento que deitamos, uma escolha atrás da outra. Tomo banho agora ou não? O que eu vou tomar de café? Saio que horas? Cumprimento ou não? Uma escolha atrás da outra. E muitas vezes nós não percebemos que as escolhas que fazemos têm e trazem um profundo impacto à nossa vida. Queridos, o próprio Jesus Cristo, certa vez, Ele afirmou: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Escolhas diárias. Existem, no entanto, queridos, alguns sinais que indicam que eu, que você,
não estamos cuidando bem da nossa casa. Sinais que indicam que você não está cuidando bem da sua casa. Alguns deles. Primeiro sinal, essa preocupação excessiva em agradar outras pessoas. Essas são as pessoas que ficam buscando a aprovação de outras pessoas para validar as suas escolhas. E uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo dos anos, uma das grandes lições que eu tenho aprendido nos últimos anos, é a seguinte: não sei se já percebeu, é simplesmente impossível agradar todas as pessoas. Porque quando você agrada um, você desagrada outro. Quando você tenta satisfazer um grupo, você não satisfaz da mesma forma outro grupo. É impossível. E agir assim, tentando agradar todas as pessoas, nos leva a um outro problema. Que muitas vezes nos falta a falta de poder para decidir por mim mesmo. A preocupação em agradar outras pessoas não nos ajuda, queridos, a desenvolver a importante habilidade de decidir por aquilo que você necessita. Muitos têm sérias dificuldades em tomar decisões porque simplesmente não têm a sua atenção voltada para a sua própria construção. Fica sempre olhando a casa do vizinho. Um outro sinal que indica que você não está cuidando bem da sua casa é a ansiedade. Qualquer tipo de criticismo causa sentimentos negativos, extremamente negativos, se você vive assim, afetado pelo criticismo das pessoas. Se você não quer ser criticado, não faça nada. Mas não conta para ninguém que você não está fazendo nada. E como resultado, que nós ficamos ansiosos no nosso dia a dia pela crítica das pessoas. E finalmente, o outro sinal que você não está cuidando bem da tua casa é o prazer em falar, em comentar sobre a vida de outras pessoas. Um claro sinal que indica que você não está cuidando da sua casa. Esse constante desejo de comentar, de falar sobre a vida de outras pessoas, de uma forma mais clara, acho que vou ser mais claro aqui, mais direta. Eu estou falando do terrível hábito da fofoca. Nunca se esqueça, cada um de nós somos construtores, cada um de nós. Não tem outra alternativa. Cada um de nós estamos constantemente em obras. Só que há uma outra realidade, querido, sobre a vida humana, a segunda delas. Primeira, cada um de nós construímos uma casa. A segunda realidade, cada um de nós enfrenta tormentas. Outro aspecto que não se altera na história de Jesus Cristo é essa. Cada um dos dois homens passou por dificuldades. Em outras palavras, cada um de nós, cada um de vocês, na minha vida, nós enfrentamos tormentas. Passamos por momentos de dificuldade. Queridos, o lobo mau bate na porta de cada porquinho. Em realidade, Jesus foi bem explícito nesse detalhe da parábola. A descrição de Jesus sobre a tormenta é idêntica, palavra por palavra. No texto que li há pouco a vocês, eu repeti 2 sentenças, palavra por palavra. E a sentença foi essa: desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Jesus, queridos, fez questão de mencionar isso nessa história, porque essa história não é sobre como evitar a tormenta. Não. Espero que você não vá se decepcionar com o que eu vou dizer agora. Mas não existe, não há como construir sua casa nesse mundo onde não existem tormentas. Viver nesse mundo significa estar sujeito a encarar tempestades a qualquer momento. A gente bem que gostaria que essa parábola fosse a parábola sobre os 2 tipos de clima. E a casa de São Paulo foi levada pela enchente, castigada pela garoa e pelo tempo nublado do feriado. Mas a casa lá em Fortaleza foi banhada pelo sol, pela brisa do mar. Que lindo seria assim.
Bem que nós gostaríamos que fosse assim, queridos. Bem que gostaríamos que a nossa casa pudesse estar num condomínio onde não houvesse lobo mau. Só que essa não é a realidade da vida humana. Você conhece essas tormentas, não? Nós também as conhecemos com outros nomes. E um deles são crises. Crises em nossa vida. Tormentas da vida. Existem aspectos que nós precisamos nos lembrar. As tormentas da vida, queridos, em primeiro lugar, elas são inevitáveis. Elas virão mais cedo ou mais tarde. Jesus Cristo, também quando por esse mundo caminhou, Cristo disse: no mundo tereis aflições. Cristo não disse: olha, no mundo talvez um dia ou aquele mês vocês vão ter problemas. Não. Ele afirmou categoricamente: tereis aflições. Jesus sabia muito bem o que ele falava. E não em teoria, queridos, mas por experiência própria. Ninguém passa por esse mundo sem dificuldades. Todos nós precisamos lidar com problemas. A vida cristã é permeada deles, de problemas. E sempre nós continuamos naquela busca por soluções para os problemas. Mas o segundo ponto importante sobre tempestades: elas são variáveis, elas são diferentes às pessoas. Existem diversos tipos de tormentas, das crises. A Bíblia diz que muitas são as aflições. As crises e crises mais variadas, elas afetam aspectos diferentes da nossa vida. Algumas dessas crises são circunstanciais. Significa que as circunstâncias ao nosso redor, às vezes, conspiram contra nós. Já ouviram falar na tal da lei de Murphy? Já? Se algo pode dar errado, dará. É uma crise circunstancial. Outras crises são relacionais. São crises que geralmente nós estamos acostumados com elas, não? Problemas entre pai e filho, marido e esposa, chefe e empregado, relacionamento. Outras crises são emocionais. Quando as pessoas estão rodeadas de sentimentos negativos, depressão, medo, culpa, remorso, raiva. Muitos aparentam estar bem exteriormente, com um sorriso nos lábios, mas aqui dentro sangram, destruídos por sentimentos e emoção negativa. As tormentas também são imparciais. Elas acontecem com todos. Pessoas boas, pessoas ruins, sofrem. A Bíblia diz: porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso significa, queridos, que seguir a Deus não significa uma vida sem problemas. Não garante viver no mar de rosas. A única coisa da qual o verdadeiro seguidor de Deus tem convicção é que com Ele você vai estar protegido da morte eterna. Essa semana eu tive a oportunidade de visitar uma pessoa no hospital. Um caso delicado, mais de 20 dias internado. A dúvida aos médicos o que fazer. E a esposa da pessoa estava no quarto e ela disse a mim: pastor, ele pergunta, por que comigo? Não foi a primeira vez que eu escutei essa pergunta de alguém. Por que comigo? Queridos, os problemas são os mesmos para todos. Como um seguidor de Deus, você também sentirá experiências e momentos com dúvidas. Como seguidor de Deus, você também vai passar por momentos de ansiedades. Como seguidor de Deus, você também vai passar por momentos de preocupação. Quando você decide seguir os caminhos do Senhor, você vai passar por momentos de desânimo. Só que você conhece uma outra força, um outro poder para lidar com essas dificuldades. Talvez seja também por isso que Jesus também diz no mesmo texto que eu li há pouco: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas Cristo continua: contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, não há como construir nossa casa,
no local em que não há tormentas. Mas são nas tormentas que nós descobrimos como a casa foi construída. Como diz o ditado popular, são nos momentos de crise que nós descobrimos do que é feito o homem. Cada um de nós passa por tormentas. Isso nos leva à terceira e última realidade que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Cada um de nós escolhe onde construir a nossa casa. E finalmente a gente chega ao único aspecto da parábola de Jesus, da história de Jesus, que é variável na maneira que ele apresenta esses dois homens. Até agora já vimos que todos construímos uma casa, tanto o sábio quanto o insensato. Todos construímos uma casa, cada porquinho. Também vimos que cada um de nós tem que mais cedo ou mais tarde enfrentar tormentas na vida. O lobo mau sopra e bate em cada porta. Mas agora vem a pergunta: sobre o que você está construindo a sua vida? A segurança de qualquer construção depende da fundação, mencionei no começo. A fundação de qualquer casa não é algo bonito, algo glamouroso, algo que chama atenção. Pelo contrário, é algo que simplesmente a gente não vê. Ninguém chega na sua casa e fala: que bela fundação você tem por aqui. Por quê? Ninguém vê, ninguém percebe, ninguém pensa nisso. Até chegar a tormenta. Até chegar o sopro do lobo mau. Jesus disse que a escolha tola é construir a casa sobre o quê? A areia. O que significa isso? Colocar sua confiança naquilo que simplesmente não pode sustentar você no momento de crise, nos momentos que surgem as tormentas da vida. Isso nos leva a entender, e significa que se você crê que você vai encontrar amparo em qualquer outra coisa que não seja a sabedoria, o poder e o cuidado de Deus em sua vida, você constrói sua casa sobre a areia. O homem que construiu sobre a areia, ele assegurou sua destruição. A pergunta óbvia é por que ele escolheu construir sua casa assim? Por que ele decidiu viver dessa forma? Queridos, quando nossos filhos fazem algo de errado, na busca para a gente entender as razões como pais, né? Muitas delas que não têm explicação, a gente faz a pergunta mais tola do mundo: por quê? Por que você escreveu com a caneta na parede? Por que você bateu na sua irmã com o controle do Wii? Por que você jogou as peças do tabuleiro pela sacada? E as crianças geralmente dão a mesma resposta para a gente: não sei. É lógico que não sabem. Porque se eles agissem com base, queridos, na razão, na lógica, obviamente que eles não fariam coisas que parecem absurdas para nós. Por que será que aquele homem escolheu areia? Existem algumas razões. Quero mencionar duas delas rapidamente. A primeira delas, quer dizer, que é sempre mais fácil construir uma casa sobre algo que é plano, sem desníveis, sem necessidade de cavar profundamente. Sempre é mais fácil. Uma outra razão é que é sempre mais rápido construir assim, porque não é necessário esforço adicional, não é necessário planejamento, não é necessário determinação, não é necessário um projeto específico. Simples e rápido. Infelizmente, essa realidade, triste realidade da vida de muitos, porque na ânsia, no desejo de viver buscando prazeres, satisfação própria, se contentam sempre com aquilo que é mais fácil e mais rápido de ser obtido. Construir sobre a rocha é diferente.
Porque construir sobre a rocha requer preparo. Construir sobre a rocha requer vontade, um plano, determinação. Construir sobre a rocha, queridos, requer uma decisão que ninguém poderá tomar por você. Só que o resultado após a tormenta é sempre diferente, porque a casa permanece. Sua vida continua com propósito. O propósito que Deus tem para você. O sonho de Deus para a sua vida. Cada um de nós somos construtores. Cada um de nós. Cada um de vocês. Sábio ou insensato? Cada um de nós passa por tormentas. O lobo sopra e bate em cada porta. Cada um de nós, cada um de vocês. Isso acontece comigo. Escolhe onde construir. Sobre a areia ou sobre a rocha? Eu pergunto a você, sobre o quê? Ou melhor, sobre quem você está construindo a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? A maior insensatez é construir sobre algo que não vai suportar a tempestade. O mais interessante, queridos, é que o homem que construiu sobre a areia não é chamado por Jesus de ímpio, não. Jesus não chama de pecador, não. Cristo chama de insensato, tolo. Por quê? Por que você construiu sua casa, sua vida sobre a areia? Sei lá. Parecia uma boa ideia. Era mais rápido. Mais simples assim. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. É sempre mais fácil. Sempre mais simples. Nenhum engenheiro decide, queridos, construir em algum lugar inapropriado. Ele não busca o lugar e pensa, aqui está jóia, aqui vai cair, com certeza, ótimo, vamos construir aqui, vai cair. Ninguém decide entrar no relacionamento, ninguém decide se casar, pensando, a gente vai brigar tanto, vai ser legal, a gente vai se divorciar, não vamos nem dar bola para os nossos filhos. Ninguém. Eu vou ter mágoa de você, você de mim. Queridos, não faz sentido. Não faz sentido. E a gente não percebe. O pecado não faz sentido. Viver uma vida longe de Deus, do plano que Ele tem para nós, seus filhos, querido amigo, querida amiga, não faz sentido. E é por isso que Jesus Cristo oferece uma fundação segura, a rocha. E aqui, queridos, a rocha não apenas representa a pessoa de Jesus Cristo, porque muitos pensam, a rocha é Cristo. Representa algo mais. Que viver sobre a rocha é viver de acordo com a palavra de Deus. Cristo menciona essa história, essa parábola logo após o seu maior e mais poderoso sermão. Após a sua maior e mais poderosa mensagem. O Sermão do Monte. E ao final ele menciona aquele que ouve e vive de acordo com os meus ensinamentos. Queridos, viver sobre a rocha é viver em obediência àquilo que Deus nos apresenta aqui. Lembre-se de que a ênfase de Jesus, o grande mestre, estava nos seus ensinamentos. Ele nos ensinou como viver. Ele nos ensinou a como perdoar, ao invés de viver dominados pelo ódio, pelo rancor.
Jesus Cristo nos ensinou a sermos generosos ao invés de vivermos dominados pela mesquinhez, pelo egoísmo. Ele nos ensinou a sermos verdadeiros ao invés de vivermos dominados pela mentira, pela falsidade. E nunca se esqueça, viver é construir. E a segurança de uma construção é determinada pela firmeza da fundação. A fundação vai ser testada. Você escolhe onde e como construir sua casa. Então, onde é que você está construindo a sua agora? Se aproxima o dia em que cada casa vai ser testada. Cada uma. Cada um de nós. E a casa que estava sobre a rocha não caiu. Bom Deus, cada um de nós, através de nossas escolhas e decisões, construímos nossa vida, nossa casa. E querido Pai, nessa noite, ao termos escutado de Tua palavra, quão importante é a fundação, a base, quão importante é a escolha que fazemos dos materiais que colocamos em nossa casa. Ajuda-nos, Senhor, que possamos hoje decidir, escolher, construir nossa vida sobre aquilo que realmente tem valor, construir nossa casa sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, construir nossa vida tendo por base Tua palavra, tendo por base a orientação que o Senhor nos deu. Querido Pai, quem sabe entre nós nesse momento temos pessoas que estão aqui ou assistem, que sentem o vento soprar, a água subir, as tempestades da vida, momentos de crises. Suplico, Pai, que Tu possas ajudá-los a superar essas dificuldades. E se por acaso, bom Deus, a casa cair, porque não foi construída de maneira adequada, suplico, bom Deus, Tua misericórdia, a que uma segunda oportunidade possa ser dada a cada um de nós, a reconstruir de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua orientação. E que a nossa vida, bom Deus, possa ser exatamente e viver a experiência daquele que construiu com prudência, aquele que construiu sobre a rocha, porque essa casa não cai. E a Ti lhe suplicamos essas bênçãos, Tua presença, Teu poder, ao começarmos essa semana, em nome e pelo amor de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus os abençoe. Uma linda semana a todos.